Pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcelo e vou falar aqui com vocês a respeito da dominação espanhola. E é importante a gente frisar que os espanhóis eles chegaram aqui na América justamente quando estava rolando um mercantilismo na Europa, que vocês já viram, né? E esse mercantilismo ele dizia justamente que quanto mais reserva de ouro e prata uma nação tinha, mais poderosa e mais rica ela seria. Então, os espanhóis chegam nesse momento, né? Primeiro eles chegam aqui nas Ilhas Antilhas, e só que aí justamente por eles verem que não há reserva de ouro e prata em grande quantidade nessa região, o que é que eles fazem? Eles vão para o México, entendeu? Onde está o atual México. E aí, quando eles vão para lá, eles encontram os astecas nessa região. E depois eles vêm também para aqui para a América do Sul, que basicamente é a região onde a gente se encontra, né? Onde o Brasil se encontra. E na América do Sul, eles encontram os Incas, tá entendendo? Aí o que acontece? Eles travam batalhas com os Incas e com os Astecas, e por mais que tenha resistência, uma resistência muito grande da parte desses povos indígenas, o que é que acontece? Justamente por conta do poder bélico, que é o poder militar que os espanhóis tinham, eles acabam ganhando, né? Tipo, vocês prestem atenção no sentido de que enquanto que os espanhóis tinham armadura, tinha espada, tinha canhões, os astecas e os incas eles lutavam com armas de pedra e armas de madeira, entendeu? Então era bem desproporcional nesse sentido. Aí o que acontece? A violência nesse episódio de confronto foi tão grande, que os religiosos espanhóis que estavam por aqui, eles acabaram denunciando a coroa espanhola, justamente por conta desse tipo de maus tratos, do tipo de maltrato que os militares estavam exercendo contra os indígenas. Então vocês imaginem aí o tamanho da violência para os próprios espanhóis, né, religiosos, reconhecerem que não era certo isso que estava sendo feito. Pessoal, então o que acontece? Em 1533, o Império Inca foi dominado por completo. E em 1572, mais de 8 milhões de nativos tinham sido mortos. E aqueles que não foram mortos pelos espanhóis ou pelas doenças que eles traziam, acabaram se tornando mão de obras escravas para jazidas de prata e de ouro, e também para se tornar escravos nas lavouras ou fazendo trabalho doméstico para os espanhóis. Aí o que acontece? Em 1545 aconteceu que os espanhóis descobriram a montanha de Potosí, que era uma montanha que abrigava a maior jazida de prata até então encontrada. Então imagine aí, né? Tipo, era justamente o que eles queriam. E aí o que acontece? Os escravos indígenas, os escravos nativos, eles trabalharam nessa jazida durante 15 anos extraindo prata para os espanhóis. E nesse meio tempo, na região ali, eles conseguiram extrair mais de 340 toneladas de prata. É muita prata, é muito dinheiro. Então, assim, o que acontece? Nesse meio tempo, a espanhola ela se tornou a nação mais rica da Europa, que era justamente o que eles queriam, o que eles procuravam. E Potosí se tornou, a montanha de Potosí se tornou, que só reafirmando, ela se encontra na atual Bolívia, tá bom? A montanha de Potosí. E o que acontece? Ela se tornou o centro urbano mais movimentado da América, e para os indígenas se tornou um lugar de sofrimento, né? Tipo, um símbolo de sofrimento onde eles olhavam e percebiam que ali muita coisa ruim aconteceu, muitos nativos foram mortos. Inclusive o Frei Domingo, ele em 1550 ele denuncia esse tipo de massacre espanhol sobre os indígenas e fala que Potosí é justamente a boca do inferno, porque anualmente ela tragava vários nativos. E mesmo assim, gente, passado mais de 500 anos da colonização americana, a população indígena ainda enfrenta vários problemas. Tipo, por exemplo, os indígenas eles ainda têm problemas com reconhecimento de direitos políticos, ainda lutam pra caramba para conseguir isso. Direito à participação política, direito a terras e também respeito a seus costumes e tradições, que por vezes são ignorados, são deixados em segundo plano. Mas, contudo, alguns avanços ainda foram feitos, né? Tipo, alguns avanços a gente pode destacar. Por exemplo, na Guatemala e no Equador, os indígenas eles fizeram partidos políticos para exercer seus direitos e para defender os seus direitos. E também na Bolívia, no Equador, na Guatemala, Nicarágua, Venezuela,
as mulheres indígenas elas conseguiram inclusive ocupar cargos de ministério em seus respectivos países. Então, considerando isso, a gente teve um avanço, mas ainda assim há muito o que se cobrar, há muito o que se lutar pelo direito dos indígenas, por o direito dos nativos americanos.